Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui com o livro A Santa Palavra, nos capítulos do dia de hoje, 11, 12 e 13, do livro ainda de Neemias. Vamos estar encerrando no dia de hoje e amanhã, querendo Deus, estaremos entrando com a meditação no livro de Esther, um livro também muito abençoado. Um livro que não fala em nenhum momento o nome de Deus, mas nós vimos o tempo todo na leitura desse livro, na meditação, como Deus agiu ali, naquela época, com aquele povo. Então, Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas e pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito. Fala conosco mais uma vez, perdoa os nossos pecados. Obrigado, meu Pai, por todas as bênçãos que tem derramado sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, no capítulo 11, nós vamos ver, vocês vão estar lendo, se ainda não fizeram, a relação dos que habitaram ali em Jerusalém. A partir do versículo 20 também vamos ver aqueles que habitaram nas cidades de Judá. Vai desenrolando, tanto na capital como em toda Judá. Capítulo 12 também vamos ver os sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel. E a relação aqui desses nomes, ainda vamos ver a partir do versículo 44, o ministério do templo, toda a atividade do templo para estar tentando melhor acerca daquele ministério. Nós não temos como ministério levítico propriamente dito, mas nós podemos tirar muitas lições desse ministério, como eu sempre digo, para estarmos fazendo ou não fazendo. Mas no capítulo 13 nós vamos ver Neemias, que vai remover todos os abusos, diversos abusos vão estar acontecendo ali. Eles vão ler, vão rever, vão entender que os amonitas, os moabitas não podiam habitar no meio deles. Foi ordem de Deus, porque não quiseram ajudar ao seu povo com água nem pão. Quando eles passaram por eles, não liberaram a passagem de Israel e ainda contrataram, assalariaram Balaão para estar amaldiçoando o povo de Deus, que glória a Deus, Deus transformou, converteu a maldição em bênção. Nós vamos ver que Israel, vai se separar desse povo, vai tirar esse povo do meio, do seu povo. Então nós devemos estar tendo cuidado também para não estarmos nos ligando a pessoas que não convêm, a pessoas impuras, a pessoas que Deus não quer que tenhamos comunhão com as mesmas. Nós vamos ver o próprio Eliasibe, um sacerdote que estava presidindo sobre a câmara da casa de Deus, do nosso Deus, como aqui Neemias está dizendo, e ainda era aparentado com Tobias. E fizeram ali uma câmara grande, e ali Eliasibe preparou tudo para Tobias, aquele seu parente, estar dentro da casa do Senhor. Retirou tudo que era de Deus, da obra do Senhor, da casa do Senhor, os grãos, os dízimos, tudo ali era colocado, e colocou aquele seu parente. Aquelas ofertas que ali estavam eram ofertas para os sacerdotes, e no versículo 6 diz: mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. Ele não voltou assim imediatamente, o rei segurou mais um pouco, mas depois ele vai retornar, e ele chegando em Jerusalém, ele vai compreender tudo o que tinha acontecido. No versículo 7 você pode ver daí em diante que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo aquela câmara nos pátios da casa de Deus. A casa de Deus é um lugar, nós sabemos que a casa de Deus hoje é você, a casa de Deus hoje sou eu sou o templo do Senhor. Nós não devemos estar fazendo coisas que contaminem esse templo, mas também aquele templo em que nós congregamos deve ter organização, deve ter
né, cuidado, devemos ter cuidado, porque ali também nós nos congregamos para adorar o Deus vivo, então não podemos estar fazendo de qualquer forma dentro da casa do Senhor, mas muito mais ainda com os nossos corpos, com a nossa vida, com o nosso espírito. Nós somos o templo de Deus e Ele vai ordenar, a partir do versículo 9 nós vamos ver, não é, que venham purificar as câmaras, tirou eles. Ele era realmente, não é, alguém que impunha autoridade, mandou sair, mandou tirar, mandou limpar as câmaras, purificar aquele local. E no versículo 10 vai dizer: também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra, ficaram sem ter a sua provisão diária, porque houve essa parte negativa, esse momento triste em que Tobias estava ali e Eliasibe, né, permitiu que ele fizesse essas coisas e não cuidou, não zelou da casa do Senhor. No versículo 14, Neemias vai dizer: por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus. Então ele vai lembrar a Deus o que ele fez e ele realmente lutou. Não é? Nós podemos até imaginar como foi árdua a luta de Neemias, mas ele fazia tudo por temor a Deus e por sua casa. E ele vai ver, né, como diz no versículo 15, em Judá os que pisavam lagares ao sábado. O sábado era consagrado ao Senhor, é o sábado dos judeus, e eles traziam feixes, carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, no versículo 15. Então isso entristeceu muito a Neemias, por ver que ele havia ensinado aquele povo, e quando ele se ausenta, o povo faz tudo errado, faz todas as coisas erradas. Como ele vai dizer aqui no versículo 23, vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Fizeram o mesmo, né, que aqueles que ele forçou, obrigou a abandonar aquelas mulheres com seus filhos, porque estavam misturados. Agora eles vêm e cometem o mesmo pecado. E ele vai dizer aqui no versículo 26, porventura não pecou nisso Salomão, o rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel? E contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. Quantos filhos são bons filhos, vão ao mundo, aí no mundo, e namoram, casam com mulheres estranhas que vêm amargar a vida da família, a vida de uma mãe, a vida de um pai. Mas Deus está no controle de tudo. Se você está passando por isso, minha irmã, meu irmão, com um filho que esteja com uma mulher estranha, depois de ter conhecido o Evangelho, provado o amor de Deus, ser batizado, viu seu exemplo de pai e de mãe, vai orar, meu irmão, minha irmã, para que Deus abra os seus olhos e que essa pessoa, se porventura ele já constituiu uma família, não vai abandoná-la, mas que ela também possa vir a ter conhecimento da verdade e ambos venham verdadeiramente servir ao Senhor, que nós possamos entender que aquilo que Deus fala através dos homens que são servos seus, instrumentos seus, não é por um período de tempo, ou então enquanto aquela pessoa está ali com você ministrando, mas saiu, viajou, foi fazer algo até mesmo para o Senhor, né, em uma outra cidade ou alguma outra localidade, você vem e faz tudo errado daquilo que foi ensinado. Nós não devemos agir assim, nós devemos buscar em Deus, não é? Fazer sempre o que agrada ao Senhor, porque se você aprende o que o homem de Deus fala, a mulher de Deus fala, você vai fazer, praticar em qualquer época da sua vida. Você não vai fazer por um tempo e depois você vai abandonar, não. Você vai agir com coerência, sempre na presença de Deus, que você nunca se desvie dos seus caminhos por causa de alguém que venha induzi-lo a fazer assim. Pelo contrário,
Seja você aquele que vai induzir essas pessoas, outras pessoas, a servirem ao verdadeiro Deus. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos neste momento entregar a vida dos teus servos. Queremos entregar, Senhor Deus, de forma, Pai, que eu sei que os teus servos têm entendido a tua palavra, que têm lido diariamente, que venham abandonar, ó Deus, todo e qualquer erro, pecado que tenham cometido, que venham cometendo contra o Senhor, mas que neste dia seja um dia de arrependimento, de lágrimas, e que possam, Senhor Deus, os teus servos se apegarem ao Senhor e fazerem tão somente a tua vontade. Continua visitando o nosso país com poder, transformando, Senhor, todos esses que servem à idolatria e que não servem ao Senhor. Abençoa as famílias, continua repreendendo, Deus, todo espírito de enfermidade na nossa nação e neste mundo. Continua abençoando, Deus, os teus servos, saciando a fome, a necessidade, o Senhor Deus, aquela necessidade que o teu servo está passando agora, que eu não sei, mas tu sabes. Ele está te pedindo, está implorando ao Senhor, clamando ao Deus vivo, que o Senhor venha suprir. Muito obrigado, Senhor, porque temos aprendido nesses dias como devemos nos portar diante de ti, e queremos fazer isso com inteligência, com amor, com coragem, porque, Senhor, os dias são maus, mas aquele que é feroz contra o mal vai vencer todas as coisas, e o bem virá sobre as suas vidas, sobre a sua vida, sobre a vida daquele que assim proceder. Entregamos em tuas mãos, Senhor, e crendo que o Senhor está abençoando e resolvendo as nossas situações difíceis, impossíveis aos olhos do homem. Impossível seja essa situação do teu servo. Agora, Senhor, para ti torna-se nada, e o Senhor opera um grande milagre na vida dele e na vida dela. Entregamos em tuas mãos, confiantes em ti, que as vitórias já estão sobre a vida de cada um dos teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Com amor em Cristo, missionária Auxiliadora Freitas.